Olá, tudo bem? O Mais Cultura está no ar e cheinho de coisa bacana para você. Não sai daí! O tour de hoje é no Museu das Minas e Metais. Viemos conferir a história da mineração e metalurgia do nosso estado. Esse é um tour imperdível e você vem comigo. O Museu das Minas e Metais possui 44 salas com diferentes atrações. O Mais Cultura mostra para você as principais exposições. Um dos espaços que compõe o MM Gerdau é a área de convivência, que é composta pelo café e o espaço Gerdau. Uma grande drusa de quartzo procedente da Serra do Cipó ganhou destaque no MM Gerdau. Ela é o maior mineral exposto no museu. O inventário mineral de Djalma Guimarães possui uma enorme diversidade de minerais e encanta os visitantes com as amostras exuberantes da mineralogia encontrada em diversas partes do mundo. O chão de estrelas, onde lunetas são espalhadas pelo chão, revelam detalhes das riquezas minerais do nosso subsolo. Na atração Miragens, os minerais parecem estar ao alcance de nossas mãos. O museu possui várias atrações, onde podemos interagir e aprender um pouco mais sobre os minerais. A mina de Morro Velho é a mina de ouro mais profunda do mundo. Pode ser visitada com a companhia de Dom Pedro II e a Imperatriz Teresa Cristina através de um elevador virtual que simula uma descida na mina. A atração Vale Quanto Pesa é uma balança que calcula a estimativa da quantidade de substâncias minerais presentes no corpo de acordo com o peso da pessoa. A mesa dos átomos é um recurso tecnológico que permite unir alguns elementos da tabela periódica para a formação de compostos com características, aplicações e imagens da sua forma física. Tubos metálicos projetam no chão símbolo dos elementos químicos. O professor Mendeleev conta sua história e fala sobre a criação da tabela. Uma das marcas registradas do museu é a escultura Língua Afiada. A atração Língua Afiada apresenta a relação histórica da humanidade com os metais: cobre, bronze, ferro, chumbo, ouro, prata, urânio e silício. Depois de um tour tão bacana como esse, você confere agora a nossa dica do livro. Olá, meu nome é Aldine Mara e a dica de livro de hoje é de uma escritora mineira, daqui de Belo Horizonte mesmo, a escritora Laura Conrado. A Laura escreveu uma série denominada Chick Lit, né, que é desse gênero da literatura, que é o Freud Me Tira Dessa, e depois ela escreveu o Freud Me Segura Nessa. Nesses dois livros, a Laura vai contar a história da Caterina, muito conhecida como Cat, pelos fãs do livro, pelos fãs da série aí, e vai contar a história dessa menina, uma jovem que acabou de formar, que sai do interior, vem para Belo Horizonte trabalhar e aí vai enfrentar todas as dificuldades desse novo universo. E a Catarina, no meio disso tudo, ela começa a trazer do passado alguns traumas, algumas questões que ficaram mal resolvidas, sobretudo as suas frustrações amorosas, e ela leva isso para o seu trabalho, para as suas relações de amizade, para as suas questões familiares. Para tentar resolver isso, a Catarina procura terapia, começa a fazer terapia com psicólogo e tudo mais, e ela se apaixona pelo seu psicólogo. E isso transforma a vida dela ainda mais de cabeça para baixo, traz outras questões, mas no final isso acaba mostrando para ela outras verdades que ela começa a se conhecer mais ainda. Já no segundo livro, que é o Freud Me Segura Nessa, a Catarina vai para os Estados Unidos para começar a trabalhar lá, que é uma outra vida também, que ela larga tudo aqui
em Belo Horizonte, vai para lá também começar uma vida nova, outras questões. Então, assim, é um livro super bacana, é um livro super atual. Pra gente que é aqui de Belo Horizonte, pra gente que é aqui de Minas, é um livro que fala muito das questões aqui de Minas, de BH, então a gente consegue se identificar muito. A escritora é daqui, então ela consegue fazer essa literatura, essa leitura bem próxima da gente e faz questões atuais mesmo, da juventude, sobre todos esses medos, de onde trabalhar, como é que eu estou trabalhando, como eu vou lidar com o meu chefe, como eu vou lidar com o relacionamento amoroso, como é que eu vou morar sozinha e como lidar com tudo isso. Então é um livro muito bacana, é um livro que eu indico para vocês. Fica a dica. Minas não é rica somente em recursos naturais. Ela tem grande reconhecimento quando o assunto é culinária. Quer ficar com água na boca? Então confere essa matéria do Mineiridades. Um dos destaques da culinária mineira são as quitandas. Viemos ao Mercado Central e uma das cafeterias mais tradicionais da capital mineira conhecer um pouco mais sobre essas delícias. Conta pra gente como você usa os ingredientes mineiros em suas quitandas. Bom, as nossas quitandas vêm aí de receita de família. Então, nós somos do interior de Minas, então aprendemos o tempo inteiro fazendo isso com o que realmente que era bem mineiro. Então, por exemplo, todas as nossas quitandas são feitas com queijo canastra. Nós usamos essa receita de fubá de canjica, na broinha, o bolo de fubá com queijo, que é uma quitanda bem tradicional aqui. Interessante assim, é uma história bem legal, porque aqui na capital, né, em Belo Horizonte, vocês chamam o bolo de fubá com queijo de broa. Mas no interior o bolo de fubá com queijo é bolo e a broa é o que a gente chama de broa de fubá de canjica. Então a gente tem uma diferença grande aqui. Então sempre que a gente tem uma novidade, a gente vai em busca aí dos cadernos de receitas antigos. Aí. Então sempre tem uma coisa mineira na quitanda, né? Não tem jeito, sempre tem essa questão do artesanal. E quais são as mineiridades mais pedidas aqui? A gente achou que o pão de queijo é que fosse bombar, porque nosso pão de queijo é bem diferente da grande maioria. Mas acho que as pessoas estavam tão saturadas de um pão de queijo, ruim pelo mercado, que aí eles descobriram, na realidade, o bolo de fubá com queijo antes do pão de queijo. Então foi o primeiro item que a gente assim bombou. Logo em seguida as pessoas então começaram a experimentar o pão de queijo, começaram a descobrir essa diferença, a conhecer realmente um pão de queijo. E aí então hoje são as duas coisas que mais têm saído, o bolo de fubá com queijo e o pão de queijo. Bate-papo hoje é com o pessoal da Radiolaria. Olá meninos, tudo bem? E aí, beleza? Tudo bem. Primeiro eu quero saber por que vocês escolheram Radiolaria para nomear a banda. A gente foi lendo o que cada um teve de ideia e ele, no meio das ideias dele ele leu Radiolaria. A gente gostou na hora, assim, falou, pô, que nome legal, sonoro e tal. Aí fomos na internet ver o que era, né, pra ver se já tinha uma banda ou qualquer coisa desse tipo. E a gente descobriu que é uma família de protozoários, assim, que é uma ameba, uma coisa super nada a ver, mas super bonitinha, uns psicodélicos, assim, se quem jogar no Google aí vai poder ver o desenho das amebinhas psicodélicas. Mas enfim, tem a coisa da rádio, radiola, né, enfim, a coisa da música, que a gente faz um som que tem umas características retrôs, mas que também flerta com coisas mais modernas, a gente achou que casou bem, assim. E de onde vem a inspiração para compor as letras? Acho que cada um tem um processo, eu particularmente não tenho nenhum tipo de procedimento assim padrão e tal, uma coisa meio solta. Depende do feeling da canção, assim, o tema da canção. Por exemplo, a Pedaço de Papel que a gente tocou, eu abri uma gaveta, eu sempre conto esse caso porque de fato eu abri uma gaveta e veio um papelzinho assim meio amassado e tal, que era um pedaço de guardanapo, que estava naquela gaveta há uns 4, 5 anos, que era um telefone de uma menina que eu tinha conhecido numa festa. Aí tinha o telefone da menina anotado, era um pedaço de papel com o telefone anotado, que é o primeiro verso da música. Então assim, eu já tinha a parte harmônica e tal, uma levada, veio essa ideia de letra na cabeça, eu sentei e comecei a escrever. Então, às vezes tem
um clique, assim, um gatilhozinho, de alguma coisa cotidiana, uma coisa que você vê, um filme que você vê, uma coisa que acontece, enfim. Pedaço de papel rasgado, um telefone anotado. E por que vocês escolheram Vermelho como nome do CD? Como foi a história? Todo tinha já a parte gráfica pronta, as músicas prontas, tinha o nome da banda definido e a gente precisava de acrescentar esse elemento, vamos dar um nome pro disco que a gente acha que completa o conceito todo. E aí tem uma técnica para brainstorm, né, que é de ficar fazendo, de fazer, pegar referências, não é, de cor, de textura, enfim, de sentimentos, fazer uma coisa meio de simbologia e tal. E aí teve um momento desse brainstorm que a gente falou, que cores que remetem mais às músicas e tal. E o vermelho foi uma unanimidade, assim. Aí meio que acho que sintetizou a coisa do disco, né? O vermelho, ele fala de amor, ele fala de ódio, ele fala de paixão, mas ele é sangue, ele é sofrimento e tal. E o disco tem disso tudo, assim. O disco tem músicas mais sofridas, músicas mais alegres. Então, de certa forma, ele amarrou a história toda, assim. E quais são as suas influências musicais? Assim, as influências musicais são amplas, na verdade. Ainda mais que a gente começou na música através da música lírica. Então, de alguma forma, vai desde a música lírica. Aí na adolescência a gente andou muito próximo do rock, né? Essa coisa de adolescência, rebeldia. Eu acho que o rock foi... Nós descobrimos o rock assim na adolescência. Mas depois de um certo tempo, com a maturidade, a gente viu que também a música não é só rock, né? Apesar de a gente ser uma banda de rock, a gente começou a ouvir MPB, jazz, blues e todos os estilos. Enfim, a gente pode dizer que é a boa música. A gente aprecia de tudo, assim. E qual foi o show mais marcante que vocês fizeram? Mas, pra mim, assim, eu acho que os melhores shows são os mais intensos, assim. Teve um que a gente fez uma vez na Casa de Cultura, que é uma casa aqui de Belo Horizonte. A gente tinha tocado já antes, numa festa particular, menor e tal, então a gente já chegou assim meio que... Afiado. A gente já chegou afiado, de certa forma mais relaxado, a gente já tinha tomado umas e tal. Então foi um show muito solto, assim, então as coisas aconteceram de forma mais fluida, foi um show intenso, assim, que eu acho que tudo deu certo aquele dia. Tinha uns amigos também. Tocamos músicas que não ensaiadas. Eu tinha um amigo, o Zé Mauro do Zé Venipim, amigo nosso, cantou com a gente, foi super legal, assim, foi super descontraído, o público era, em grande parte, era um público conhecido, então assim, foi realmente épico. É um lugar aconchegante, né? Um lugar menor, então a gente tem a oportunidade de realmente trocar energia com tudo, porque às vezes num palco maior você fica meio distante, você sente aquela emoção de ter muita gente envolvida ali naquele momento, mas quando é pequeno, principalmente nesse lugar que é a casa, que é um lugar que é tradicional dos músicos, um ponto de encontro dos músicos, aí lá é sempre muito legal. Além dos instrumentos tradicionais, violão, baixo, bateria, quais são os outros instrumentos que vocês utilizam nas músicas? Instrumentos diferentes que a gente usou, principalmente no Vermelho, foi a escaleta, que o Pedro está aí tocando, que é uma mistura de uma sanfona com a gaita, assim, é um som bem peculiar. O fole você faz pelo... O fole através de ação, o fole através do sopro. E esse brinquedinho, que na verdade é um instrumento infantil, que é muito comum, principalmente nos Estados Unidos, que eles usam nas aulas de iniciação musical, etc. Que você não, na verdade, você não precisa saber tocar, é simplesmente você sopra. E tem um som meio esquisito, meio trompete, meio abelha. Então, meninos, obrigada pela presença de vocês aqui no Mais Cultura. E para terminar, acho que vocês poderiam dar uma palhinha pra gente. Vamos lá, a gente que agradece. Vamos lá, devaneio. 1, 2, 3, 4. É isso aí, galera. O Mais Cultura fica por aqui. Eu te encontro no próximo programa. Tchau, tchau!